rápido, situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque. Ofensivamente avançados, de referência. As transições de jogo, que para mim continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois do ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar. Olá, véspera de Carnaval, e eu estou um bocado desiludida. Estava à espera que vocês trouxessem umas fatiotas mais criativas. Eu não alinho essa... Eu trago os elásticos só. A máscara já está posta todo o ano. Eu não alinho nessa palhaçada. Pá, logo assim para cortar. Desculpa lá. Não, por acaso não acho grande piada. Não jogas ao Carnaval? Jogar. Não jogas? Não jogas ao Carnaval? Eu não jogo também. Renato, também não trouxeste vestimenta? E hoje temos César, não há Gonçalo, há César. Podias alimentar o mito de que Renato estava vestido Ei, tu és uma fail. Eu sou demasiado honesta, tenho este defeito. A minha vestimenta favorita de Carnaval foi aquele miúdo que se vestiu de Rui Borges. Viram? Espetacular. Vi, sim, senhor. Pintou a barba e vestiu um colete azul. Também é fácil. Disse à mãe, quero ir vestido de Rui Borges. E a mãe, mas quem é o Rui Borges? Exato. Acho que foi mais ou menos assim. Pelo menos a mãe contou isto. Olhem, bem-vindos. Eu, por falar nisso, eu vi uma cena que parecia Carnaval do Rui Borges a dizer, a propósito das ausências no meio campo, que já jogou lá ajudem-me lá, que eu já nem sei os nomes de todos. O Brito, o Simões, pode lá jogar o Arraiol, pode lá jogar o Cauã, pode lá jogar não sei o quê, e os Gaio. Portanto, para mim foi uma das de Carnaval bem metida. E acho que pode acontecer. Se isto continuar assim, pode acontecer. E ele manda out. Nós estamos a gravar, ainda não sabemos o que é que aconteceu no segunda-feira, isso é, as jornadas estão... Faltam jogos ainda, as jornadas estão por terminar. Portanto, hoje, a propósito disso, já viram o título, já sabem o que é que vai acontecer. O que é que vamos falar? Vamos falar desta inversão, deste contra-ataque, de repente, jogadores que decidem participar. Não é de repente, eles já estão a fazer isto há algum tempo. Decidem participar na SAD de outros clubes. Portanto, temos aqui a notícia mais recente, é de Vinícius Júnior, que terá alegadamente uma participação na SAD do Alverca. Certo. Portanto, ainda o negócio ainda não está completamente... Tem que se apressar, porque o Alverca se sobe vai pedir está a inflacionar. Exato. Fala-se em... Ou então, se não subir, perde valor, não é? Fala-se na compra de Vinícius Júnior e de um grupo de investidores com cerca de 70% ou 80% de ações da SAD do Alverca. Calma, ninguém se engane. Não é o Alverca vai comprar o Vinícius. É ao contrário. O Vinícius vai comprar. Eu até fiquei assustada e não disse isto, mas não? Tu olhaste para mim e eu assim, tu queres ver que eu... Fala-se da compra... Vinícius Júnior e um grupo de investidores de 70% ou 80% de ações da SAD do Alverca. Nós lançamos aqui uma pergunta, já vamos falar se calhar um bocadinho mais aprofundadamente do que se sabe do negócio até agora, não se sabe muito. Mas nós lançamos a pergunta no X, ainda não consigo dizer X, no X, no meu X, e no meu não, no do ataque rápido. Renato, que respostas é que tens aí para nós? Tivemos muitas respostas, eu tive que selecionar aqui só 6. Podes ler. Acho que posso ler, sim. Olha, vou começar aqui pela do Gonçalo, que tem um apelido alemão, eu não sou Duarte, não vou conseguir pronunciar isto. É Gonçalo Corre, acho eu. Ele diz que na maioria dos casos o investimento acontece em clubes em que não há qualquer ligação. O investimento chega tão depressa como se põe de lado quando corre mal ou há uma época menos conseguida. No fundo são investidores como tantos outros. Depois temos o Diogo Verón que nos diz, acho mal, jogadores milionários que muitos deles nem ligam ao futebol, quando não estão lá dentro, sem qualquer tipo de ligação ao clube ou região e apenas compram os clubes para praticamente lavar dinheiro. Depois o Vasco Moura diz que qualquer pessoa envolvida no desporto, sejam jogadores, treinadores, deveria ser proibida de investir noutros clubes porque pode criar conflitos de interesse e danificar ainda mais o desporto. Não é tão mau como grupos de clubes, como o City ou o Red Bull, mas era algo que devia ser evitado. E depois temos aqui também o João Carlos Aguiar, que diz que prefere ver ex-jogadores a investir em clubes e a perpetuar dessa forma a sua ligação ao futebol, do que fundos ou sheiks que compram os clubes só para alimentar o seu ego. Bingo. Ou por vaidade e acabam com a identidade dos clubes. Obrigada, Renato. É tanta coisa, vou ver se não esqueço nada. Vou começando pelo fim, se calhar. Pode ser, é que é já o meu ponto. Era uma das perguntas que eu tinha aqui para vocês. Já vamos falar, se calhar, um bocadinho melhor, explicar um bocadinho o que sabe disto do Alverca, mas há uma diferença entre serem jogadores a participarem com ações em clubes ou serem investidores, como já acontece, que não estão ligados ao futebol, ou seja, empresas que nada que têm que ver com futebol?
Bem, nos trâmites gerais não há grandes diferenças. Não há grandes diferenças na medida em que os clubes historicamente são de sócios, são de grupos de adeptos e cada vez mais deixam de o ser. Portanto, nesse sentido, poder-se-ia dizer que é um bocado igual ao litro ser um magnata russo, ser um oligarca, ser um sheik, enfim, ou ser um ex-jogador ou um jogador em atividade ou alguém do futebol com muito dinheiro. Ainda assim, eu distingo. Acho que é um bocado diferente. Portanto, partindo do princípio que, claro que os jogadores ou ex-jogadores olham para isto como um modelo de negócio, mas eles estiveram lá dentro, têm sensibilidade, sabem de futebol e por isso, quer dizer, nós já vimos vários casos de pessoas que tu percebes que elas não sabem o básico de futebol e têm investimentos. Portanto, eu quero acreditar que, havendo um lado financeiro, um lado comercial inegável, mas que os jogadores, no fim da linha, também têm uma sensibilidade futebolística e que me permitem aqui atenuar este ciclo que me parece incontornável. É que os clubes que pertencem a sócios, a grupos, a legiões de adeptos, não vou dizer que estão a desaparecer, mas estão-se a transformar. Né? E o que nós temos visto cada vez mais é clubes históricos a serem tomados de assalto, de uma forma consentida, por individuais ou por grupos de investimento. Portanto, esse caminho acho que é inevitável, mas é importante que não seja por qualquer salteador que, enfim, nós até no futebol português já tivemos 2, 3, 4 casos. Lembro-me de um caso no Beira-Mar, lembro-me de um caso no Boa Vista, de pessoas absolutamente desconhecidas que chegaram, apresentaram-se como tábua de salvação e fizeram ainda pior e não faziam a mínima ideia o que é que estavam ali a fazer. Mas a questão aqui é, por exemplo, neste caso do Alverca, fala-se de Vinícius, é apenas um dos. A ESPN Brasil até diz que ele nem sequer tem o capital maioritário desse grupo que vai entrar como investidor. Portanto, até que ponto é que o jogador, apesar de perceber realmente futebol, apesar de estar lá dentro, até que ponto é que ele tem um papel ativo nesse investimento? Esta nova moda de jogadores no ativo comprarem clubes parece-me claramente um plano de carreira futura que os jogadores constroem já, começando a adquirir património para no futuro poderem jogar o seu FM na vida real. O próprio Cristiano Ronaldo já disse que treinador não quer ser presidente de um clube, porque a quantidade de dinheiro que estes jogadores deste nível já têm, não precisam de se chatear no dia-a-dia e querem só pôr em prática o seu know-how de futebol e colocar dentro dos clubes as pessoas da sua confiança, o seu entorno, para tentar tornar o clube de sucesso. Parece-me claro que é isso que está a acontecer com o Mbappé, é isso que está a acontecer com o Vinícius e acontecerá com mais jogadores, que agora não tenho aqui nenhum exemplo na mão, no ativo, mas que vai acontecer. E isto para dizer o quê? Os jogadores não são... Eu acho que nem é legal, pelo que eu vi, nem é legal os jogadores terem estas participações. Os jogadores... no fundo, cedem a sua parte do negócio em gente em quem confiam, o seu dinheiro, o seu património, e dão um nome. Eu acho que aí é que é o caso relevante destes jogadores. Os jogadores darem o nome Vinícius ou Mbappé às instituições. O Mbappé é dono do CAN, o Vinícius é dono do Alverca. Credibiliza muito tudo o que a partir daí seja feito com aquele clube, porque está associado ao nome de alguém que tem nome no futebol. Traz o peso do marketing para aqui. Completamente. Eu acho que essa é que é a razão pela qual os jogadores têm aquele dinheiro para investir, juntam esse dinheiro a alguns sócios e com algum aconselhamento estratégico, os sócios e o jogador querem entrar no futebol via um clube, normalmente numa segunda liga, que é o caso do CAN e é o caso do Alverca, e o jogador dá o nome àquela empresa que vai comprar o clube, mas não pode participar nos negócios porque está no ativo e no limite. Um dia o Alverca chega à Liga dos Campeões, vai jogar contra o Real Madrid e há um conflito de interesses. Né? Mas, por exemplo, pelo que eu percebi, não há
não há, em termos legais, algo que Não está enquadrado. esteja explícito que isto não pode acontecer, mas eu não li legislação, mas li advogados sobre o assunto e o que eles dizem é que, naturalmente, a FIFA vai encontrar esse conflito de interesses. Sim. Eticamente é reprovável. Mas reparem, o que acontecia, eu estive aqui a ver, e isto é incrível porque nós começamos a ler sobre isto e de repente abres mais uma aba, mais uma aba, mais uma aba e nunca mais sais dali. Na questão do Alverca, por exemplo, que está numa posição de subida, até, o Alverca tem uma participação qualificada na SAD para a época 24-25 de 77%, corresponde ao Ricardo Vicentim, né, que tem 100% deste capital, e depois 20% ao Futebol Clube de Alverca, né, que é o clube fundador. Ricardo Vicentim, que é pai do ex-presidente da SAD do Santa Clara, que já não sendo presidente da SAD do Santa Clara, ainda detém um capital na SAD. Portanto, é curioso muitas vezes ver que nós temos esta primeira opinião eu acho sempre curioso as opiniões, mas acho mal. Depois desenvolvem, mas acho mal, porque no fundo estes investidores dizemos, mas o que é que o Vinícius, que relação é que tem com Portugal, ou que relação é que ele vai ter com a Alverca, mas ele não conhece, mas no fundo isto já está a acontecer, ou seja, que diferença é que há entre ser o Ricardo Vicentim, que já tem se calhar uma relação, percebem o que eu quero dizer? Ou seja, já há aqui um conflito de interesse. Aliás, houve um processo, estive aqui a ver há algum tempo, eu não sei se foi em 2023, já houve um processo da Federação aberto sobre se não haveria um conflito de interesses por pai e filho e mulher, que a mulher também está aqui no Alverca, se conjugarem todos. Aliás, eu acho que estás a falar de Luís Montenegro ou estás a falar... ok, desculpa. Ainda há esse despinho, okay, não é? Okay. Aliás, vocês estiveram a tentar ouvir um podcast do... Aqui isto agora tudo como é que é do político. Do Ricardo Aruz Pereira, do nome, agora como é que ele mudou o nome? O programa cujo nome estamos legalmente proibidos. Pronto, eles disseram uma fotografia no site 00, portanto vocês foram os causadores desta polémica. Mas dizia, então, se o clube subisse, se o Alverca subisse, não podia jogar na mesma... Não podia, mas poderia haver aqui um conflito de interesses também. Claro. Ou seja, estes conflitos cada vez mais vão acontecer. E daí também a urgência, entre aspas, de vender o Alverca antes de se consumar uma possível subida da divisão, que está cada vez mais próxima do Alverca. Há aqui alguma pressa para que o negócio seja feito, já havia essa intenção, segundo sei, e há aqui alguma pressa para que seja feito isso, para que não jogam Santa Clara e Alverca na mesma liga, que não aconteceu o ano passado, porque o Alverca subiu o ano passado também. Sim. Mas não podiam, ou não... Poderia haver aqui um conflito por jogarem os dois na mesma liga e terem os mesmos donos, ainda que ténue. Sim, até porque havia esse problema. Não estando nada em cima da mesa que mostre conflito de interesses, mas os dois clubes fizeram muitos negócios no ano passado. Portanto, certo, houve até ali um caso de um guarda-redes, de vários jogadores um grupo que tentou do Brasil, de um clube no Brasil, portanto ali... Sim, mas isso... jogadores do Santa Clara que depois foram para o Alverca. Mas esse é o endgame de tudo isto, ou seja, os grupos, quer dizer, vamos ao grupo City, ou vamos ao Chelsea, que tem o Estrasburgo, vamos ao grupo Red Bull. É tu teres uma escada. O Bournemouth, o presidente do Bournemouth falou há pouco tempo sobre isso, porque quer, pelos vistos, comprar o Moreirense para fazer do Moreirense uma porta de entrada de talento na Europa, para depois subir a escada para os outros clubes do grupo. Bournemouth como última escada do patamar, não sei quais é que são os outros clubes, mas habituem-se, porque este será o modelo de negócio dos grandes grupos económicos, como o Vinícius está a construir, e o Mbappé, porque tem dinheiro que sobra e dá, com um pezinho de meia dá para fazer ali, comprar um clube e ver o que é que aquilo dá, e quem comprou o Alverca se calhar a seguir vai comprar um clube num patamar acima, e no final de contas compra outro clube no outro patamar acima, e há estas escadas, e os clubes funcionam quase como patamares de carreira. Um jogador vem do Brasil, entre jogar, com todo o respeito pelos nomes que eu vou dizer completamente ao calhas, no Vizela ou no Passos de Ferreira, ou jogar no Alverca, um jogador vindo do Brasil vai ter o Alverca como referência,
E por muito que até o salário possa ser mais baixo, ou por muito que até se calhar o Alverca não esteja nas melhores condições, mas o carimbo Vinícius Júnior vai fazer, sobretudo os jogadores vindos do Brasil e muitos outros que têm o Vinícius como referência, vai fazer com que eles entrem por esta porta porque tem o carimbo Vinícius. É o clube do Vino. Para o bem e para o mal, o Vinícius pode ajudá-los a abrir outras portas, e o Alverca com o Vinícius como chancela terá outra visibilidade completamente diferente e terá uma máquina de marketing muito diferente do que se o Vinícius não estivesse à frente deste grupo. Por exemplo, se fosses aí à rua perguntar quem é que conhece o dono do Vizela, se calhar pouca gente, mas se o dono do Vizela fosse como chegou a fazer o Evra no Estrela da Amadora, o Vizela havia outro interesse, né, para perceber o que é que estava ali por trás. E isto é o futebol de hoje em dia. Pegando em exemplos dos jogadores que já não estavam no ativo, por exemplo, do Ronaldo e do caso ali do Valladolid, ou então do Mbappé, que ainda está no ativo, e a compra do clube da segunda divisão. São relações afetivas diferentes e objetivos diferentes, não é? O Mbappé fala-se que cresceu, ou começou naquele clube, portanto tem uma relação afetiva, se calhar está dentro daquilo que são os valores, mais ou menos, não só do clube, mas do meio, da sociedade. Esta questão agora do Ronaldo em Espanha, que foi bastante polémica e que está a ser empurrado um bocadinho. Ronaldo, o fenómeno? Sim, o fenómeno, desculpa. Ele vai para a segunda descida e tem 2 subidas. Tem também, ali subida-descida, sim. Mas atenção, o Ronaldo Fenómeno também tem o seu clube do coração, que é o Cruzeiro. Não, já vendeu. Já vendeu? Já vendeu também. Não sabia Porque disso. ele agora está a preparar-se para, segundo dizem, se candidatar para Ok. a CBF. Não sabia dessa parte. Vendeu o ano passado o Cruzeiro. Vendeu o ano passado o Cruzeiro, e o Cruzeiro agora está com uma política diferente, porque ele pega no Cruzeiro falido, ajudou ali o clube a equilibrar-se um bocadinho, e agora vendeu, e o Cruzeiro, à boa moda brasileira, que está a perder a cabeça e está a comprar jogadores como o Gabigol, Dudu, jogadores muito caros. Despediu agora o treinador, que foi campeão da Libertadores com o Fluminense, o Fernando Diniz. Despediu o Fernando Diniz, portanto, que é algo que o Ronaldo, eu não conheço a fundo o trabalho dele, mas já ouvi falar o Ronaldo sobre isso, e é algo que os jogadores com o conhecimento do Ronaldo tentam trazer para o futebol, sobretudo agora no Brasil, as SAFs, como eles chamam, são muito recentes, não têm muito tempo. Na Europa têm mais tempo. E os jogadores, com o conhecimento que têm, estão a tentar trazer esse lado mais business para o futebol, mais racional, mais de gestão, do que o lado emocional de agora vamos comprar os craques todos e tentar ser campeões, e arrebentam financeiramente os clubes. O caso do Ronaldo no Brasil foi um bocado assim. No Valladolid já me parece diferente, porque o Valladolid já estava num patamar se calhar diferente de gestão. Foi uma oportunidade de compra por parte do Ronaldo, e depois são os jogadores a tentarem entregar o clube a pessoas da sua confiança, e nem sempre corre bem, e parece-me que o Valladolid está a ser um bocadinho esse caso, e o Ronaldo está a ser muito criticado por isso, porque sobe, desce e não há uma estabilidade. Mas depois... Financeiramente acho que também está complicado. Pois, portanto, não é só a questão dos resultados. Mas então o que é que estes jogadores podem trazer de mais valia que os diferencia de outros investidores, não é? Porque é o que vocês dizem, até que ponto é que eles têm um papel, efetivamente, além do papel de marketing e de valorização da marca, até que ponto é que eles podem ter um papel ativo? Vocês têm exemplos que destacam como positivos ou como negativos? Eu diria que eles têm, à partida, uma imagem menos poluída e muito mais confiável do que muitas das vezes, não sempre, um destes investidores ocultos tem no futebol. Às vezes por mero desconhecimento, de não sabermos quem é, de quem se trata, e o jogador tem uma imagem, é um nome conhecido, muitas vezes a nível mundial, portanto, nestes casos que estamos aqui a falar. Mais escrutinado, talvez. Sim. Agora, é isto. Depois, a partir daqui, o jogador não vai gerir o clube de uma forma direta, ou se o fizer, precisa de pessoas de qualidade, de confiança, para tornarem o clube, o Assad, sustentável, rentável e com sucesso desportivo. Portanto, eu acho que se esgota nesta questão da imagem e na questão de uma
normalmente de uma credibilização que a figura tem, mas que fica por aí. Sim. Eu acho que essa credibilização ajuda também muito os adeptos a renascerem um bocadinho aquele Dom Sebastião, não é? Eu lembro perfeitamente do caso de Newcastle, que foi particularmente impactante, e não foi nenhum jogador, foi um fundo árabe, penso eu, Saudita, sim. saudita, que comprou o Newcastle, e lembro-me da revolução positiva que foi na rua, porque os adeptos saíram da sombra, não é? Aquele marasmo de derrotas e de afundanço na segunda divisão e não sei o quê. E de repente parece que renasceu ali uma esperança de tornar o Newcastle no grande clube que foi, e a verdade é que acabou por se tornar, porque voltou à Liga dos Campeões, voltou a estar a disputar muito mais do que só uma permanência. E eu acho que é isso que primeiro, o dinheiro, e segundo, a figura, jogador, normalmente quanto maior o nome, maior a tentativa, ou maior a ilusão, não é? Quanto maior o nome, maior a ilusão do adepto de que a coisa vai correr melhor. Não sei bem porquê, mas é algo muito do futebol. Quanto mais nome tens, mais ilusão consegues criar nos adeptos. Muitas vezes menos competência há associada a um grande jogador, mas em termos de gestão, digo. Sim, sim. Mas acho que é uma questão de sorte. Depois acho que os jogadores são utilizados como porta de entrada no negócio. São utilizados como o carimbo de qualidade de que aquele fundo é credível. E depois os clubes ficam dependentes de quão competentes são as pessoas que vêm agarradas a esse jogador. E isso é difícil de medir, não é? Mas isto traz, a meu ver, talvez mais problemas. Eu ia dizer, quais eram os perigos deste... Os perigos, desde logo, nós, olhando para Portugal como um país periférico, que por mais que andemos aqui a agitar bandeiras de que lutamos pelo 6º lugar do ranking UEFA, e às vezes até podemos ensaiar chegar ao 5º, mas nós estamos cada vez mais longe dos Big Five. E parece-me que isso é algo incontornável e que não vai ter grande resolução. Esqueçam a centralização dos direitos televisivos como a solução que vai reaproximar Portugal de... Não me parece. E o que nós estamos a assistir cada vez mais é aquelas escadas que o Maia estava a falar há pouco. O degrau de Portugal é um degrau intermédio. É um degrau, quanto muito, é o 2º ou 3º degrau. Nunca é o primeiro. Aqui não é o destino final. Nunca é. E o que estamos a assistir é a pessoas que não têm... podem ter credibilidade no futebol, mas não têm qualquer ligação umbilical, emocional com os clubes daqui, chegam a uma zona, reativam essa zona, um bocadinho como o Maia estava a falar do Newcastle, aqui a uma escala obviamente menor, reativam essa zona, até podem puxar pessoas para irem aos jogos, mas isso vai ser sempre consoante resultados. Portanto, ainda vamos ver mais os clubes, as equipas a terem que puxar pelos adeptos e não o contrário. Portanto, esqueçam também que vamos ter muito mais público nas bancadas. Vamos ter em algumas bancadas quando houver sucesso. Quando não houver sucesso, vamos ter ainda menos público. E depois, se as coisas não estiverem a correr bem, malinhas feitas, até logo, clube na penumbra. Isto vai acontecer. As flutuações de clubes vai ser muito mais evidente. Nós temos visto isto a acontecer, temos visto cada vez mais clubes médios em Portugal a serem vendidos e revendidos. Há o exemplo do Vizela, há o exemplo do Tondela, há o exemplo do Académico Viseu, há o exemplo do Alverca, enfim, há muitos exemplos cada vez mais, e isto leva a um ponto muito relevante e que para mim é o grande ponto que eu queria trazer aqui. Eu tiro o chapéu aos grandes em Portugal que ainda vão resistindo a isso. Eu na semana passada fiquei muito contente ao ver uma evolução do Futebol Clube do Porto, do portal do sócio. Fiquei muito contente ao ver o Benfica revelar que passou os 400 mil sócios e é uma marca mundial, e isto é um ótimo sinal num futebol cada vez mais
adquirido a título individual e onde o espírito coletivo de adeptos está a desaparecer, é um ótimo sinal de resistência. Se vai ter frutos no futuro, não sei, dificilmente, porque vão acabar por, se calhar, ceder a esta tentação. Mas é ótimo ver que os clubes portugueses, os que lutam pelo título, ainda conseguem resistir a isto, ainda conseguem que haja esta ligação maioritária, presencial dos adeptos, por mais que às vezes até possa nem ser bem assim. Há investimentos, sem dúvida nenhuma, há ligações muito claras a empresários, mas é bom ver esta resistência ainda dos maiores clubes em Portugal. Sim, Diz-me aí, eu quero dizer. Sim, mas porque vai ser cada vez mais difícil Isso, sem dúvida. neste mundo do futebol empresarial. Há pouco tempo tivemos aqui o presidente do Passos de Ferreira que nos falava sobre isso. Assim, ele dizia, há muitos sócios que resistem à venda, A transformação em SAD e posteriormente venda quase imediata a um fundo de investimento, a um grupo grande económico de futebol. E o presidente do Passos de Ferreira explicava, e é um bocadinho a fotografia do que se passa nos outros clubes, e até comparo o Passos de Ferreira dentro de portas com os nossos grandes na Europa, que é, sim, pode-se resistir e deve-se resistir enquanto se puder, mas estamos a competir, temos que ter essa consciência, estamos a competir contra empresas multinacionais e multimilionárias. E, no limite, estamos a competir contra empresas sem fundo, com bolsos sem fundo e sem limite. No futebol há regras, europeu, felizmente, no árabe ainda não, mas no futebol europeu ainda há regras de fair play financeiro, de metas financeiras, mas que mesmo assim os clubes conseguem contrariar um bocadinho com receitas e jogar um bocadinho com os bolsos sem fundo dos seus donos, nomeadamente o Manchester City, nomeadamente o Paris Saint-Germain, etc. Portanto, até quando é que se vai conseguir competir contra estas empresas multimilionárias? Só com um grande volume. E nesse aspecto, por isso é que eu diria que há 4 clubes que... Diria 3 clubes que ainda conseguirão resistir algum tempo a isto. São os clubes com maior massa adepta, mas essa massa adepta tem que estar envolvida. Tem que pagar cotas, não é? Tem que, no fundo, ser o investidor num nível massificado que outros investidores a nível individual conseguem ser. Há vários pontos que eu gostava de trazer aqui daquilo que vocês foram dizendo. Um é que, efetivamente, o futebol, os clubes são vistos como empresas, não é? Se nós formos ver o regulamento da Liga, eles são tratados como sociedades desportivas e legalmente são obrigadas Tem que ser. a isso. Agora, há 2 pontos. É que o objetivo de uma sociedade desportiva é o lucro. Ou seja, o objetivo de uma SAD é o lucro e a SAD é uma empresa, portanto, friamente falando, e a SAD reporta aos seus investidores, portanto, aos seus acionistas. O objetivo dos adeptos do futebol, não é? De sócios do futebol, é o seu clube ganhar, é o futebol em si, o jogo. E muitas vezes o que acontece é que um adepto do futebol, um sócio, não quer saber de fundos de investimento, ou seja, ele não é isso que o apela, ele não está a investir numa empresa, ele quer apreciar o futebol que acontece, o jogo. Agora, o que me parece, e o que o Luís está a dizer também, é que cada vez mais tem de haver este alerta, ou seja, os sócios, se querem manter estas raízes, têm de estar cada vez mais interessados e empenhados na informação que não é interessante para eles, ou seja, aquilo não é o trabalho deles. O adepto de hoje em dia tem muito pouca paciência para processos. Eu não acho que seja hoje em dia é cada vez mais complexo, portanto é cada vez mais difícil tu acompanhares. Eu vou dar outro exemplo que está ligado com as receitas dos clubes. O adepto de sofá de sábado e domingo não tem paciência nem se calhar ética futebolística de pensar que se assinar um canal premium para ver futebol está a dar dinheiro a esse canal premium que posteriormente pode pagar mais dinheiro aos clubes. O adepto de futebol hoje pensa no caminho fácil e barato, que é o ilegal, a pirataria, que tira dinheiro aos canais premium, que tira dinheiro aos clubes. O adepto de sofá, se calhar, não paga cotas de sócio ao clube, que retira receita ao clube. E, portanto, se calhar se fosse a Alemanha, se calhar se fosse a Inglaterra,
Culturalmente é diferente. Culturalmente é diferente e se calhar culturalmente por isso é que também se explica que esses clubes, também a dimensão é diferente, mas também a dimensão é diferente. Eu acho que a em termos de transparência também de fundo é diferente. Acho que isso às vezes também causa algum... Há bocado estavas a falar da questão do Futebol Clube do Porto, do portal de sócio, não é? Ou seja, se calhar estas questões de transparência, de saber exatamente o que é que os clubes fazem com o dinheiro ou não, esta abertura... Isso é fundamental. É isso, ou seja, isso também motiva aqui um adepto ou um adepto do sofá se sinta mais... Quanto mais transparente. Agora, eu também acho que o futebol moderno é cada vez mais complexo, precisamente por esta questão da empresa, ou seja, para tu conseguires acompanhar isto, efetivamente é difícil. Eu estava a ler hoje os processos da questão do Alverca e tudo, do Alverca e das SADs, portanto Santa Clara e Alverca, e é difícil entender toda aquela linguagem, é difícil, tu olhas para um relatório de contas de um clube e é difícil entender o que se passa ali, e depois muitas vezes acontece que chegas a uma Assembleia Geral e tens de discutir o futuro do teu clube, portanto se ele é transformado em SAD e se é adquirido por aquela pessoa específica, e um adepto comum não tem conhecimento para conseguir acompanhar aquilo, e o que nos dizem, e eu digo isto porque estive no papel de sócio numa Assembleia, é: não tenho plano B, estamos entre a espada e a parede, portanto, ou somos adquiridos ou vamos ao charco. E isto leva ao segundo ponto que eu queria trazer aqui também, que é, uma vez em Inglaterra, estava lá no Museu do Futebol, no lançamento de um livro que era Whose Game Is It Anyway? Ou seja, de quem é que este futebol pertence, afinal? E eles discutiam a questão da competitividade na Premier League, que, para todos nós, acho que é o topo, não é? É o supra-sumo. Mas o que é que acontece? É que, financeiramente, os clubes estão cada vez mais expostos, ou seja, para tu conseguires competir numa Premier League, acho que já falamos disto aqui uma vez também, que é, os clubes têm de se abrir, têm de abrir as portas ao investimento e às vezes de qualquer maneira porque ficam completamente desganados para conseguir competir com os 5, 6, 7 da Premier League. E tu vês, ok, mas o futebol é competitivo, o futebol do último classificado com o primeiro até pode ser muito mais interessante cá, mas financeiramente os clubes estão cada vez mais expostos, ou seja, significa que vão estar cada vez mais abertos, permissíveis, talvez, não sei se é a palavra certa, mas a que se chega um investidor da Arábia ou do whatever, que se calhar nem tem de ser da Arábia, pode ser americano, aliás os americanos estão cada vez a investir mais, o rei do investimento, ou seja, e chegam, não conhecem a cultura do clube, não conhecem a sociedade onde estão inseridos, não conhecem uma série de coisas e pode fazer com que, em vez de aumentar a competitividade, aumente ainda mais o fosso. Exato. Não sei. Sinto que falei imenso agora. Eu acho que... Lá está. Eu acho que... Por causa de chamar a Márcia para te calar. Os clubes têm que ter sorte no investidor que aparece e com que intenções aparece. Mas lá está, parece que é quase mais sorte do que critério, porque ficas tão aberto, tão sensível, tão desprovido, que é isso, é um bocado... começa a ser perigoso. O Aves para mim é um exemplo... Não tenho nada contra o Aves em si, a instituição, o desportivo das Aves, nem este AVS, que é... O AVS é uma plantação no meio da Primeira Liga que já foi de Lisboa, mas de repente afinal é da Vila das Aves. Já foi de Vila Franca e de repente é da Vila das Aves. Podia haver em breve um derby Alverca Vila Franquense AVS, que são ali vizinhos, e não é derby. Vamos considerar derby? Uma boa questão. São vizinhos. Alverca do Ribatejo e Vila Franca acho que são ali ao lado. E não há porque de repente o projeto do Aves passou de Lisboa. A plantação é num vaso. É num vaso e tu pegas no vaso e transportas para 300 km. Esse é o clube de futebol que eu acho que vai dar aquilo que o Luís estava a dizer há pouco, que é: quanto mais coisas destas existirem, mais vais afastar os adeptos do futebol, porque quais são os adeptos do AVS? São os do Aves? São os do Vila Franquense? Esses não devem ser de certeza. Olha, não sei quais são, mas gostei muito de ver em Faro, eram vários, não sei, mas algumas dezenas que foram num domingo, fim da tarde, a Faro, acompanhar a equipa, todos a fecharem no fim. Portanto, há adeptos. Eu tinha jogos nas camadas jovens, sempre com o Aves, e era sempre o clube mais difícil de debater. Muito pela bancada também, era sempre muito fervoroso. Sim, mas o Aves... Parece-me que os adeptos são do Aves. São adeptos do Aves. Em último caso, ok, tu tens ali à porta futebol de Primeira Liga e por isso vês. A minha questão não é... Pronto, aí
a equipa tem que também puxar-te, não é? Pois. Tem que te puxar, tem que ter bons resultados para te puxar. Mas isso também leva tempo a tu construires o conceito de comunidade à volta do clube. Não A partir do momento chegas. que és plantado ali, não é? Não chegas a construir. Um conceito de comunidade num clube de futebol tens de ter, sei lá, 10 anos de Primeira Liga, ou 10 anos de estabilidade para depois haver esse conceito, haver criares um bairrismo. Neste caso, eu acho que vai ser muito difícil tu teres isto. Eu acho que nós temos um bom exemplo cá, que é o Famalicão. De um investimento que entra, mas de um diretor, Presente. sim, de um diretor-geral, sim, presidente, desculpem, Sim. da SAD presente, e que consegue, o Famalicão também, eu lembro-me que era um clube sempre com muitos adeptos, ou seja, era um clube sempre com uma ligação muito clubes forte. Com maior taxa de ocupação nos estádios em Portugal. Sim, o investimento entra, mas é gerido de uma forma estratégica, Eu estrutural. acho que isso também faz muita diferença. Eu lembro-me sempre do caso do Valência em Espanha, que foi comprado pelo Peter Lim, e até se falou há poucos dias que o Cristiano Ronaldo poderia estar a fazer uma parceria com um fundo árabe para adquirir o Valência ao Peter Lim, que estará interessado em vender, e o Peter Lim comprou o Valência. Eu acho que este assunto é caro ao nosso Luís Rocha Rodrigues, porque é fã do Valência, mas o Peter Lim sempre foi acusado de ser um presidente completamente ausente. Aliás, ele passa mais tempo na Ásia do que propriamente no clube. Ausente e desinteressado. Ausente e desinteressado. Ano para ano vai cavando mais. É aquele fosso. pai que o filho vai pedindo dinheiro e ele vai tirando do bolso, mas nem sequer... Pouquíssimo, não é? Porque ele não compra jogadores, vai vendendo jogadores. O Valência, não há muitos anos o Valência... Estás a tocar na ferida, percebes? Pois, não vais para aí. E a seguir vamos falar do Milan, isso vai correr mal. Tinha vários jogadores até de seleção, por exemplo o Parejo, enfim, tinha ali uma espinha de 4, 5 jogadores, Gaia, só o Gaia é que ainda lá está, e saíram todos ao desbarato. Portanto, sim, o Cristiano Ronaldo, pá, por favor, pega no Valência. É que Valência é o caso mais evidente de antipatia entre adeptos e o investidor, e eles não conseguem tirá-lo de lá. Eu diria que há 10 anos que há manifestações de uma forma crescente e que não conseguem tirar o Peter Lim de lá, portanto, seja a vender, seja os adeptos a juntarem-se e a recuperar aquilo. Não, ele não abre mão daquilo. Se calhar, provavelmente, já teria esta cenourinha de que alguém maior um dia viria. Portanto, Cristiano Ronaldo acho que pode ser uma boa solução. Mas o Peter Lim está a definhar o Valência. De resto, eu nem sei como é que está a classificação, mas eu acho que eles até estão antepenúltimo, pronto. Não, o Valladolid já está afundado. Pois, mas são dois ótimos exemplos. Está em zona de descida com os mesmos pontos do quem se vai salvar, mas o Valência vai caindo nesta luta há muitos anos, e eu lembro do Valência europeu não há muito tempo. Sim. O Peter Lim afastou pessoas do Valência, tornou o Valência um clube menos credível ou apetecível de ver. Era aquele clube que tu... É aquele Atlético de Madrid antigo, que sabes que ele vai competir e vai tirar pontos aos grandes, certo, em algum momento. E já não é... Sim, jogar no Mestalha sempre foi muito complicado. Tem uma aura brutal, e ele está a definhar isso, e os clubes que têm história e que se deixam vender, ou que se vendem por uma esperança de irem competir com mais dinheiro, se a coisa corre mal, como o caso do Boa Vista, se a coisa corre mal, depois o processo de cura, o processo de passagem de testemunho é muito difícil, porque quem meteu lá dinheiro não quer perder. Mas olha que o Valência é um ninguém vai para lá exemplo. para perder dinheiro. E depois não há amor ao clube que diga, pronto, eu abdico aqui de qualquer coisa para salvar o clube. Não, as pessoas olham para o X6 e quando o Excel está a vermelho, alguém tem que o pôr a verde. Mas o Valência é um excelente exemplo do que não costuma, ou seja, é uma exceção. O normal nestes casos é as pessoas vão se afastando do clube, e no Valência há um espírito de comunidade, de bairrismo tão forte que o estádio está sempre cheio e é sempre com protestos contra Peter Lim, seja fora, seja dentro. Portanto, mas o normal não é isto acontecer. O normal é a equipa vai definhando e os adeptos vão se afastando e vão encontrando outros pontos de interesse e mas eu acho desligam-se que do clube. o pior vai ser quando ele sair, se não entrar em alguém, o estado em que o clube ficará. E aí, então, será ainda mais difícil. Ou seja, porque depois lá está, quem é que vem a seguir, o que é que pegas, o que é que podes fazer, porque é o que estavam a dizer, depois de ir ao charco, é muito difícil
pegar. E quanto maior fores, pior é. Uhum. Não estamos a falar do Paredes. Olhem, tinha muita coisa para discutir Eu aqui. também, só tenho uma nota final. Diz. Tenho muita curiosidade em saber para onde é que vai Cristiano Ronaldo, sendo que as tais declarações que Cristiano Ronaldo fez vai despolutar ainda mais este interesse dos jogadores. Portanto, há uns anos assistíamos ao fenómeno, toda a gente queria ser treinador. Agora, isto do Cristiano Ronaldo falar abertamente de não, eu quero é ser proprietário, dono de um clube, para estes endinheirados árabes agora, acho que vai passar muito por aí. E não cada falamos vez de um mais. caso diferente, que é o do Inter Miami. Sim. O Inter Miami é o caso que me intriga mais porque o Beckham é presidente e dono, acho, do clube. E fundador. E fundador. E fundador. Lá está. E fundador do clube. Ele vai dar uma parte ao Messi quando o Messi se retirar, supostamente. Sim, mas o modelo de negócio é muito diferente deste da Europa, ou pelo menos Ele aparenta que também já ser. teve uma participação num clube inglês. Não sei se ainda tem, ali perto em Manchester, perto de Old Trafford. Mas é MLS, não é? É futebol Sim, mas espetáculo, não é? Mas é o encontrar Beckham, estrelas. como é que o Beckham retira Dividendos? dividendos daquilo? É muito Publicidade. através do entertainment, não é? É isso. É americano. Mas olhem, por falar nisso, a Deloitte teve um estudo Aquele agora. modelo não dava em nenhum espaço europeu. Sim, mas, Não é? mas mais uma vez, confirma a nossa teoria, porque no topo da camada está a credibilidade que Beckham dá a um clube que é dele. E Certo. por isso é que o Messi vai para lá, e por isso é que o Suárez e o Busquets e essa malta toda vão para lá, porque se não fosse do Beckham e se fosse do Mr. Smith, que ninguém conhecia, se calhar o Messi nem sequer começava as conversas. E isto é o exemplo do que vai acontecer também na Europa. Se o clube é do Vini, vai atrair Ou de atores de Hollywood. muito mais coisas do que se o clube for do Zequinha da esquina. Olhem, uma nota, a Deloitte lançou um estudo em foi quando? Janeiro, julgo, sobre a Deloitte Football Money League 2025. É interessante pescar algumas coisas, vou tentar depois trazer também, se calhar durante a semana para as redes e partilho convosco, acho que é fixe, para fazer trabalho de casa, complementar. Outra coisa importante estavas a dizer, a questão do futebol, porque é que o futebol é tão apetecível, estava a discutir-se, entretanto, a questão também da falta de algumas lacunas legais, ou seja, é mais fácil investir e ainda há muito por fazer na matéria legal para proteger muita coisa, portanto, se calhar será o desafio dos próximos tempos essa questão também legal, até que estavas a falar de jogadores no ativo. E é o desporto rei. Aqui, na Europa, sim. Mas porque é que de repente os americanos também têm esta ligação? Porque perceberam a rentabilidade que existe no futebol, sobretudo com a transação de jogadores, que é o que dá. E porque é fácil entrar, e é fácil investir, e é fácil mexer. Também, provavelmente. Olhem, podemos fechar por hoje. Acho que isto é um bom Não sei se isto tema. foi interessante, mas... Era isso que eu ia dizer. Eu acho que isto é um Digamos bom isso. tema para lançar pensamento. Eu não sei se vocês fazem isto, mas eu quando ouço podcasts em casa falo muito sozinho e discuto. Imagina, às vezes ponho pausa e estou a discutir em casa comigo mesmo. Eu faço esse pensamento alto. Ninguém faz isso. Não. Ok, eu, só por sou acaso, eu não ouvi esse não ouvi. Faço muito, a sério, faço muito isto. Eu acho que é E há um bom vídeos exercício disso, de pensamento. Não há, porque eu estou... Às vezes entra mesmo num limbo... Discutes contigo. Sim, Discutes contigo. não é comigo, é que a pessoa Márcio, que você está... estás parvo ou quê? Márcio, Não é comigo, não é com este podcast. Ou seja, é ao ouvir outros podcasts, estou a discutir com a pessoa e a desenvolver pensamento e pensar, mas espera, será isto assim, sabe? Ou seja, eu acho que este podcast... Mas depois este chegas episódio- aqui e não discutes connosco. Então eu deixo-vos falar. Se falarmos todos, nunca mais saímos daqui. Olha, eu acho que é um bom tema, isso que estava a dizer Maia, é um bom tema para partir para pensamento. Ou seja, é para lançar perguntas mais do que trazer respostas. Sim. E para os adeptos Sim, também... acima de tudo isso. Sim, fazerem não esse trouxemos nenhuma exercício. solução aqui. Não trazemos nenhuma solução, até porque não tenho Ao nada contrário contra... dos quadros competitivos, aí temos solução, atenção. Não tenho nada contra os jogadores comprarem clubes e até gosto de ver envolver, sobretudo dos ex-jogadores. Dos atuais jogadores, acho que já há aqui uma questão ética um bocadinho mais sensível, que tem que se ver bem, porque eles, no papel, até para legalmente se defenderem, no papel eles não têm qualquer assinatura na compra do clube, mas estão por trás, como se sabe, dos grupos económicos que compram os clubes e, portanto, Eu acho que bem. isto serve pelo menos para ficarmos mais atentos e mais alertos e mais despertos para o tema, não é? Sim. Acho que por aí. Vamos avançar. Olhem, amigos, foi possível. Vamos avançar para o desenterrado. Eu já nem sabia. Eu disse que hoje me estava a sentir enterrada nesta cadeira, portanto, solta o desenterrado desta semana.
Renato, Vamos lá? como é que está a tabela classificativa? Como é que está isto? 4-2. 4-2 para ti? Veja, ele já está aqui a Já desejar, ele nos está aqui a vamos há tanto dormir. tempo que eu já nem sei. É 4-2. Semana passada perdi no jogo extra. A supertaça. Isto é até aos 5 ou até aos 10? Já não me lembro. Mas é claro que vais dizer que... Vais dizer que Definam isso. Vamos até aos 10. Depois, a última vez foi até aos 10. Foi 10. Mas eu por acaso achei que nós depois tínhamos dito não, agora era de 5 em 5. queres fazer de 5 em 5? Posso ganhar hoje a minha primeira taça. Eu estou aqui para ser justo. Eu tenho a mesma cara, não tenho a mesma cara, mas tenho a mesma elevação quando ganho e perco. Posso é estar aqui doido por dentro, mas isso é o que quiseres, é o que quiseres. Queres fazer isso mais emocionante e fazermos 5 em 5? Bom, 5 em 5, vamos 5 lá. em 5. Aí, Ele tá está a ganhar um 0 em campeonatos. Vamos lá. O nosso desenterrado de hoje tem 34 anos. Ainda está no ativo. Transferiu-se em janeiro e desde que chegou ao novo clube tem 3 golos e 3 assistências em 3 jogos. Espera 3 gols aí. e 3 assistências. 3 golos e 3 assistências. Em 3 jogos. Qual é a posição? Logo assim. Eu não Este disse. é avançado, extremo. Posso dar já esta? Extremo ou avançado? Sim. Não, joga na frente, preferivelmente extremo. De um lado e do outro. Janeiro, É lá. 34 anos, 3 golos e 3 assistências. Eu acho- Caralho. Vou dar uma já para baralhar, está bem? Jogou com Falcão, Quaresma e Nani, por exemplo. O Nani está sempre metido ao barulho. Falcão. Realmente, o Nani Nem jogou está com toda a sempre gente aqui. no mundo. Eu adoro trazer o Nani. É mesmo. Só trazes desenterrados que partilharam um balneário com o Nani. É sério? O Falcão. É. O Falcão está em todos. Yeah, Exato. mas é. Não, é esta série. É esta série. Quando acabar os 5 Eu muda até para estou outro jogador. admirado. Sabes porque é que o Falcão Não está em está no todos? Iturbe Porque também. o Falcão andou no Atlético, Pois. no Mónaco, Como o Nani no Manchester, também. No no Porto, carrossel, no né? No carrossel. Ora bem, vencedor de um campeonato e de uma supertaça pelo Benfica de JJ. Ei, para aí. Avançamos muito agora. E é o Carrilho? Não é o Carrinho. Ah, parou. Parou. 34. Tenho a possibilidade de responder agora exclusivo até dar nova pista, ok? Yeah. 34 Estupidez, anos, mano, o Carrilho não teve Ainda no joga. ainda Com o joga. JJ, mano. Que parvo isso. Transferiu-se em janeiro. Extremo. Extremo. Não disseste onde é que... ok. 34. Posso dar outra? A nacionalidade, qual é? Já disseste? Dá-lhe. Ainda não. Foi internacional português no Sub-21. Português. Ivan Cavaleiro. Não. O quê? Calma, miúdo. Tá bom, é assim que eu gosto. Calma, miúdo. Português. Pode não ser português, atenção. Com o Nani e Falcão. Onde? Pode ter dupla Posso dar os nacionalidade. países onde passou? Espera. Jogou em Portugal, Inglaterra, Turquia e Espanha. Adoro este silêncio. Vais ter. Adoro. Então, não. Vais ter no pá. Benfica, estás louco. Mas é que estupidez. Ainda joga, mano. Eu ainda já joga. estou completamente confundido. É que eu Vou agora ter que só facilitar Pá, isto. não é? concentra-te, ó Luís. Espera aí. Espera aí. Espera. Benfica de JJ. Benfica de JJ. Quem é que joga? 34 anos, extremo. Benfica de JJ, uma supertaça e um campeonato. Já sei. O Reta Vizcaia. Não. O internacional português. Este gajo está completamente desconcentrado. Adorei. Completamente Porque eu vi os olhos dele, assim de um lado para o outro. Espera. Péssimo, meu. Espera. Posso fazer perguntas? Não posso. As pessoas na altura já bateram Não com os carros sabe. agora a ouvir isto. Helder Costa? O Vou dar a nacionalidade dele, ok? Não é português. Estão a ver? Foi Eu disse. internacional português. Não, mas eu avisei-vos. Isso não, nem Pois. sempre corresponde à verdade. Mudou. Mudaste. Cabo Verdeano. Tum, tum. Olha, o César já sabe. E não é o Ivan Cavaleiro? Não. Está a brilhar em Ibiza agora. Espera, de dia ou de noite? Isso é com ele. Espera aí. Não Pelo consigo. menos de dia ele brilha. Espera aí, deixa pensar. Ora, meu. Vai estar muito longo. Não é o Helder Costa nem o Não, Ivan Cavaleiro? não. Não sei, não faço ideia. Campeão do JJ. Seguiu as pisadas de outros 2 colegas que saíram de Portugal para Inglaterra. Ah, já sei quem é. Wolverhampton. Falamos já dele aqui. Olha, ele está às aranhas. Aí, Helder Costa. Não passou no Rio Ave também? Sim.
Foi Mas treinado por um dos maiores treinadores de sempre Eu vou da perder história. Eu Vou contei perder aqui uma história uma vez. Eu Está-me a falhar estou-me a muito, passar. Eu estou-me a Fez uma passar. coxinha ao Giggs num treino e disse: está feito. Ah, o bebê! Claro, pá! Desculpa, Luís. Porra, mas ele não jogou no Benfica, meu. Então não jogou no Benfica? O bebê! Ai, pois Claro que jogou, então. pá, pois jogou. Jogou, sim, senhor. Ei, eu só estava a Por pensar em acaso também jogadores não me formados do lembro. Benfica. Também não me lembro. Pois foi, o bebê jogou no Benfica. Nossa, o bebê! Ele até entra na supertaça e tudo. Ele até entra. Ele até entra. Espera. Aos 66. Espera. Ganha um campeonato. Ei, mas esta andamos Foi, esta- Foi suave. Mas sabes que Eu acho que já não devia haver nenhum ouvinte que não soubesse. Mas eu, Nós acho, vimos eu todos achava aqui. já que ele era mais velho. Não, 34 aninhos. E está em Ibiza a curtir agora. Continuas chamando-me assim. Na primeira refef. Bebê. O bebê. Na refef. A sério, inacreditável. Continuas a ter-me para ti, bebê. Bebê. Falcão. Bem, acho Não, que não. Quaresma. Sabes quem é que me Nani, ajudou? Nani, porque foi no United. fui eu Sabes que quem é que me disse. ajudou? Foi a coxinha no treino. Eu Ah, disse do uma Giggs. vez isto Não, o aqui. que te ajudou foi o meu bloqueio. Isto foi mesmo. O Reta Biscaia. Este, O pessoal aos todos berros. estes campeonatos foi Olha, mesmo do, mas agora do menos imaginem, mau. imaginem Foi esta horrível. cena, que é o pessoal vai no trânsito a conduzir e está tipo Bebê! bebê! E o pessoal lá Bebê dentro o do carro. quê, meu? Inacreditável. meu. Olhem, Inacreditável. bebés, seguimos? Eu já devo estar a ficar com mais fãs no Desenterrado por pena. Não. pena. Eu disse, eu encontrei as pessoas que É eu isso? encontro são teus fãs. Porque neste momento estou a perder, não é? Não. Então vá, Ai, meu bebés, Deus. isto sim. Agora sim, isto sim. O meu isto sim é Lito Vidigal, com as suas lágrimas, que eu acredito que fossem sinceras. Pelo menos foram bonitas. E claramente conquistou as panteras todas. Mas não é nada fácil. Ainda há uma semana vimos o Boa Vista a levar um banho autêntico na Luz, contra um Benfica muito rodado e a ter um guarda-redes que em estreia teve nota 9 no 0-0 e fez muitas grandes defesas. E frente ao Santa Clara não foi o facto de ter ganho o jogo. Ganhou o jogo sendo melhor. E isto não é nada fácil, tendo em conta que está a fazer uma pré-época em andamento, está com a corda na garganta, tem que ganhar ou ganhar, e foi contra a grande sensação deste campeonato. Criou mais oportunidades, não teve tanta bola como o Santa Clara, mas isso foi premeditado. Criou várias oportunidades, foi feliz, está muito longe do objetivo, mas está um bocadinho mais próximo, as probabilidades sobem um bocadinho para o Boa Vista e acho que é de se tirar o chapéu esta semana a Lito Vidigal. Não sei se ele vai ter sucesso, imagino que não vai ter sucesso e portanto este é o ponto mais importante para Lito Vidigal, é que as pessoas não acreditam. Mas pode acontecer. E nós já vimos vários milagres a acontecerem. Lembro-me muito bem do Tondela dos Milagres. E o Boa pode Vista, acontecer. o Boa Vista das últimas épocas tem sido um Boa Vista dos milagres também, porque tem-se safado ali No ano passado foi aos 90 mais E 10. no play-off também com o Rio Ave, foi ele? Não, estavam os dois Não. a discutir se iam ao play-off ou não, e foi o Rio Ave, não é? Certo. Acho que foi isso. Já nem E o lembro. Boa Vista era muito importante que estivesse na primeira, independentemente das questões financeiras, convém que as tenha legalizadas, porque senão vale mais ir lá abaixo. Se o Boa Vista se mantivesse, Mas poderia tem uma massa adepta. voltar a uma época normal, ou seja, a contratar desde a pré-temporada, né? Sim, exatamente. Seria algo que já não acontece há 3 ou 4 mercados, ou mais. Verdade. 4 mercados, acho eu. Muito bem, Pedro Maia, isto sim. O meu isto sim foi um alerta de um dos nossos ouvintes e eu ia destacar o Isco pelo seu feito no fim Humberto de semana Ferreira? contra o Real Madrid. Sim, também. Mas decidi ser patriota e vou destacar Chiquinho, que marcou ontem o gol da vitória do Olympiacos contra o AEK, já marca há 3 jogos consecutivos pelo Olympiacos, está no Olympiacos a um nível que eu acho que ele merece, mas poderia ter feito também isto num clube grande português. Eu gostava muito de o ver no Benfica, é um jogador que eu apreciava. Eu lembro-me de o ver nascer no Leixões
e de olhar para ele e pensar, era um jogador que poderia estar no olho ao radar se fosse hoje um jogador a surgir no campeonato. E gosto muito do estilo de jogo do Chiquinho. Tenho pena que não tenha vingado no Benfica, apesar de Roger Schmidt ter extraído a versão Prime de Chiquinho. Acho que devemos destacar os portugueses que nos representam da melhor forma lá fora, e Chiquinho, com 3 jogos consecutivos a marcar e a decidir um derby contra o AEK, merece o nosso isto sim desta semana. Olha, posso ter um isto sim muito rápido? Podes, claro. Mandei-vos. Quero dar um isto sim ao Lessa pela comunicação que teve este fim de semana. Foi hilariante. A comunicação deles no X, no X, no whatever, no Twitter. No Twitter. Avisamos desde já que, durante o jogo de domingo, o nosso admin vai estar no casamento do seu primo Alberto. Pedimos desculpa por qualquer transtorno, mas prioridades são prioridades. Comida e bar aberto. E depois fizeram toda a comunicação, parece uma espécie de paint, sabem? Então tem o jogo, está desenhado, a balizazinha, o boneco parece o boneco da forca que nós fazíamos antigamente, e todos os lances, não é os lances, mas todos os golos marcados foram anunciados assim. Sabes Teve que um buzz gigante. Vocês mandaram isso agora Fui eu que mandei agora. e eu tive plena noção de como foram os golos do Lessa. Tiveste? Pelos desenhos. Pelos desenhos. Exato. Pá, foi... Depois a malta até estava a pedir outros ângulos. E Pois eu- estava, eu mandei genial. isso. Eu mandei isso. Menino, quero um ângulo atrás da baliza. Não te preocupes, está aqui. Mas tiveram, foi uma loucura o impacto. Passem pelas redes sociais dele e sigam já agora. E estou a Já dizer agora? isto, eu estou a dizer isto e sou adepta de Paredes, portanto eles vão competir se tudo correr bem. Aí vão. Portanto, estão. Como é que está isso? Tá, Oi, tá. a competir. Vamos ver. Aqui é vamos ver. Campeonato de Portugal? Se tudo correr bem é o meu desejo. Sim, sim, Campeonato de Portugal. Agora, ou seja, acho que foi um grande isto sim, uma coisa tão simples, e é a forma como estes clubes que estão numa 4ª divisão, já nem sei, quarta divisão, conseguem criar impacto e lá está essa ligação à comunidade que o Lessa também sabe fazer muito bem. Portanto, Pedro Martelo isto sim. deu uma entrevista esta semana ao 0-0. O avançado do Lessa. Não sei se marcou. Não sei, não vi, Esta tenho que ver semana aqui os na semana desenhos. passada, por isso Não, podem- não. Deu uma entrevista que foi de longe o artigo mais lido da semana e talvez do mês. Portanto, Inacreditável. Vamos ver. uma martelada. Inacreditável. Muito bem. Não No sei, nosso não sei como é que aquilo Vão lá ver. Vão lá ver. explodiu, mas Está Acho muito bem. que pronto, é um Que é bom o terceiro melhor marcador, segundo. Execo com. Olha um desenterrado. Zequinha. 10 golos cada um. Muito bem, passamos para as notícias más. Isto não. Quem quer trazer o primeiro isto não da semana? o meu isto não é o Milan. É o Milan. É o Milan. Espera aí que o Maia está aqui a morrer ao lado. Uma semana horríveis, difícil. horríveis para Sérgio Conceição. Isto já não vem de agora. Já sabia que este Milan não tinha propriamente um balneário fácil, e Sérgio Conceição não está a conseguir domá-lo, mas mais do que isso não está a conseguir que a equipa ganhe jogos, porque a equipa até produz, a equipa até faz. Eu espreitei o jogo contra o Torino, ontem estive a ver o jogo contra a Lazio. Portanto, são 3 derrotas numa semana. O campeonato, o 4º lugar já passa quase a ser miragem, mas já é uma doença que vem desde o final de janeiro. Na altura o Milan, ganhando em Zagreb, não era nada especial, ia para os 8 primeiros da Champions, evitava o play-off, não o conseguiu fazer, perdeu contra o Dinamo Zagreb, depois teve que jogar o play-off e perdeu contra o Feyenoord, e no campeonato as coisas estão terríveis. Já só há a Supertaça, não, a Taça, portanto ganhou a Supertaça, a Taça está nas meias finais contra o Inter, a 2 mãos, vão ser 2 jogos centinhos e no fundo é isto que sobra para Sérgio Conceição. Depois de Ruben Amorim, também Conceição, embora Conceição já com um título, mas os dois já quase a correr o risco de algum não acabar a época. Não acredito muito, mas pode acontecer, o que seria terrível, os 2 treinadores portugueses que estão num patamar mais alto nesta altura. O meu isto não, infelizmente, também vai para um português, Paulo Fonseca. Ontem perdeu completamente as estribeiras. O árbitro expulsou aos 97 minutos e o Paulo Fonseca não vai de modas e encosta-lhe a cabeça. Estava a ganhar. Estava a ganhar de remontada, 2-1. Este Lyon que tinha morte anunciada e afinal está a lutar pelas competições europeias. Paulo Fonseca é um treinador que é talhado para este tipo de trabalhos de underdogs.
dá-se pior em grandes colossos, mas perdeu completamente a cabeça e deu uma imagem muito errada daquilo que deve ser o comportamento desportivo de um treinador, sobretudo. Portanto, um cartão vermelho para Paulo Fonseca também da nossa parte, que não devia ter perdido a cabeça. Acontece, ele pediu desculpa no fim, também não precisamos de o estar a recriminar, agora fica o comportamento e não gostei de ver, porque acho que lhe ficou mal. Desculpas, penso que se aceitam, mas fica esse comportamento. Essa reprovação. E supostamente vai ter um castigo exemplar. Pois, encostar a cabeça ao árbitro, imagino que queiram fazer dele também um exemplo. Um treinador. De não fazer, de como não fazer. E sendo, o meu ponto é mesmo esse, ser o treinador a perder a cabeça. Em França parece que as coisas andam quentes. Já o presidente foi do Marselha, né? Que foi suspenso por uma série de dias porque estava a acusar toda a gente de corrupção e não sei o quê. Portanto, futebol francês tem que tomar ali um chazinho para a malta se acalmar. Arreta. Fica aqui o cartão vermelho a Paulo Fonseca. Muito bem. Fechamos isto não desta semana com vermelhos, a distribuir vermelhos, e vamos continuar antes que o Pedro Maia distribuiu para mais alguém. Por isso, olha o radar? Temos olha o radar? Temos uma menção. O Luís já vai adivinhar quem é. Agora vai. Agora soltou o olha o radar para ti. Olha, o Luís vai adivinhar quem é, porque normalmente o meu olha radar é fácil de adivinhar de onde vem. Exato, tu vais a trabalhar. Que eu faço Exato. nesse fim de semana, vejo um jogador que se destaque, e esta semana o homem do jogo, eu fiz o Braga, o Rio Ave Braga, e vi o Rio Ave ali uma junção de nacionalidades que dificulta muito, calculo, o trabalho do treinador. Mas o Petit está a conseguir tornar aquilo harmónico. Está a conseguir que as coisas funcionem. Estás-te a rir? Não, nada. Eu sei que tu queres muito comentar isso. Não quero nada. Estou-te a ouvir, sabe? Mas pronto, o que é que se sai? O Rio Ave, lá está, e até vem a calhar neste tema, o Rio Ave é um clube comprado por o dono de vários clubes, e o Rio Ave é provavelmente a porta de entrada ou de escoamento para jogadores a mais em clubes maiores. E é o que está a acontecer, as duas coisas. O Rio Ave tem vários jogadores que eu gostei muito de ver ao vivo. Um deles é o Tiknas, mas o que eu destaco, porque foi melhor em campo ontem, o Brandon Aguilera, um miúdo de 21 anos, internacional pela Costa Rica, é médio centro, médio box to box, um 8, que pertencia aos quadros do Nottingham Forest, lá está, mas não conseguiu vingar lá e está a rodar no Rio Ave, já vai com 21 jogos. Pertencia aos quadros Marinakis. Exatamente. Exato. Pertence ao bolso de Marinakis, à carteira de clientes de Marinakis, e está a rodar no Rio Ave, mas é daqueles que vai ajudar muito o Rio Ave. Ele já é internacional lá pela Costa Rica 24 vezes, apesar de só ter 21 anos, e é um médio muito interessante. Ele ontem, ou no jogo contra o Braga, assiste para o gol da vitória de canto, um canto bem batido, mas dominou completamente o meio campo, e é um jogador muito interessante para seguir para outros voos neste campeonato, ou para outros voos até fora deste campeonato. Menção honrosa também, e bom, tenho que dizer, dar os parabéns a Carlos Carvalhal por ter tido essa ousadia de apostar no miúdo do Braga, o lateral esquerdo, que não sendo um super craque como o Nuno Mendes, ou não é desse nível se calhar, mas é um jogador que com 19 anos, penso eu, 19 anos, está num nível já muito interessante e a jogar... Xisumba, não é? Xisumba, sim, não disse o nome. Francisco Xisumba. É um miúdo muito regular, vai ter que crescer, vai ter que andar, mas parece-me que está ali um lateral esquerdo para seguirmos. Também já é internacional jovem por Portugal, mas pronto, deixo essa menção para outras alturas. Hoje, Brandon Aguilera, vejam, número 16 do Rio Ave. Muito bem, seguimos. Está feito. Por vocês, vamos aqui ao Futebol is Live. Bora, muito rapidinho. Então soltei o genérico do Futebol is Live. Futebol is Live! Ó Pedro, diz-me lá uma coisa. Por acaso sabes dizer-me qual é a característica, ou seja, qual é o género que mais nos ouve neste podcast? É masculino. Masculino. Mas assim por uma percentagem, sabes? Não, é muito. 80-20, se calhar a passar. 80-20. Nas minhas redes sociais também é mais ou menos isso que acontece. Portanto, eu tenho tipo 80%. No Spotify é de homens. 95,5.
É 95.5. Então, Não quis exagerar. talvez o Football is Life de hoje seja um pouco incómodo para... Eu digo no Spotify, só para as pessoas saberem, é o único sítio onde conseguimos ter essa extração. Incómodo para quem? Em que não é incómodo, mas causa alguma estranheza, causa algum desconforto nos homens que nos ouvem. Nos muitos homens que nos ouvem. Eu vejo olhar para mim com uma cara estranha. Muito bem. Então, eu cresci, eu e muitas mulheres e muitas meninas crescemos a dizer, olha, notas alguma coisa? Olha, vou-me levantar só discretamente, podes só reparar se está, olha, ver. A propósito do período e da menstruação. Portanto, que é sempre uma coisa que traz muito constrangimento. Eu tenho 35 anos e às vezes ainda dou por mim, vou à casa de banho e escondo o tampão. Claro que ninguém tem nada a ver com a minha vida pessoal, mas também é uma coisa perfeitamente normal. Desculpem, eu estou a falar disto com a calma. As caras devem estar a ser Não, fantásticas. com a sala cheia de homens. trazer, É isso, com a sala cheia de homens. Eu até trouxe o Ted Lasso também por isso. Ou seja, é um assunto ainda parece muito tabu, muito Certo. estranho, não se pode falar, mas é uma cena perfeitamente natural e saudável. Para mim e para a Maia temos filhas. Exatamente. Ainda não tem ao período, mas temos que o considerar natural, como é lógico. Exatamente. Então, o que é que acontece? O Arsenal criou uma campanha, não sei se viram, Não estava à espera também deste do caminho. Arsenal. Não estava à espera, Não. não viram isso? Não. Então boa. O Arsenal, a equipa feminina do Arsenal criou uma campanha, ou está a desenvolver uma campanha onde diz cada mancha conta. Portanto, eles falam, tem vários vídeos, várias iniciativas e mostram, por exemplo, tu correres na terra e tens uma mancha de lama, então essa mancha conta. Levas um encosto, não sei o que, sangras, essa mancha conta. Então o que elas querem é trabalhar um bocadinho à volta deste estigma, ou seja, de estigmatizar. Certo. Mas geral ou futebol feminino? Não, querem... Quem fez a campanha foi a equipa feminina. Ok. Mas a propósito da Arsenal. menstruação, é isso? Mas a propósito da menstruação. E a campanha tem vários ângulos, portanto foi lançada agora, mas tem vários ângulos. Pretende também falar, ou seja, falar abertamente sobre o tópico, de dotar homens e mulheres, meninas e meninos, sobre como é que isto acontece, o que é que acontece, problemas associados. Por exemplo, nós mulheres, estou a falar por nós mulheres temos muitas vezes dores no período que achamos normal e que passados muitos anos é que percebemos que é, por exemplo, endometriose. Sim. Que é uma doença que demora muitos anos porque nós não estamos habituadas a falar sobre ela. E, portanto, acho que é sempre interessante, da mesma forma que estávamos a falar há bocado dos homens, dos jogadores de futebol que compram clubes, e isso traz quase um marketing ao tema e, portanto, as pessoas vão falar mais e descobrir mais e discutir mais sobre o tema. É ótimo quando o futebol faz parte da vida e engloba essa vida para trazer estes assuntos e falar um bocadinho e perceber e perceber que é normal, porque também há muito este estigma de muitas mulheres, eles depois trazem alguns dados, muitas meninas que vão jogar futebol e têm este medo, né? Os calções são brancos, há muitas campanhas sobre isto também, de calções, de licras diferentes, porque os calções são brancos e de repente tenho medo que se note alguma coisa, que se vaza, é uma vergonha, é uma coisa natural. Lamento Sim, dizer. mas que limita, não é? Limita bastante. Estava a imaginar isso, as jogadoras terem que ter esse cuidado é algo que te inibe. Sim, e sobretudo se o tema for tabu de falar, portanto, Também, sim, não é? claro. Mais carga traz desnecessária. E trouxe o Ted Lasso porque, a propósito da nova temporada, fala-se que, na altura até não se sabia se iria haver nova temporada ou não, mas fala-se que poderá incidir sobre a criação de uma equipa feminina Ok. na série. Portanto, achei que estava relacionado. Explorem lá as redes sociais. Há vários, eles vão lançando várias iniciativas ao longo do ano, portanto é muito interessante de acompanhar e pronto, poderemos falar mais nelas no Muito futuro. bem. Vais comprar algum clube? Eu não. Se comprasses, quem é que compravas? Por acaso ia perguntar-vos isso há bocado. Não tenho, ainda ontem estava a falar disso, não tenho essa... Gosto de estar atenta, não digo que nunca acontecerá eu fazer parte de uma... Sim, porque dinheiro não... de uma presidência. Não, dinheiro é problema, mas acho que mais do que dinheiro é preciso saber jogar, é preciso Administrar. saber Dinheiro é administrar. problema, eu como não tenho, Exato. não tenho problema. Não é isso. Não, mas acho que me vejo no futuro a fazer parte de alguma coisa, mas não tenho Sampedrense era o teu, não era? O teu era o Sampedrense. O Sampedrense tem a vista mais bonita em Portugal. Pode vir quem quiser. Se calhar posso estar a ser um bocado parcial, não sei. Mas o estádio tem uma vista espetacular. Sampedrense. E Luís, tu? Luís como administrador do Sampedrense. Depois vamos lá gravar um Maia? episódio da Pedreira. Eu compraria. Sabias? Também é pedreira? Como assim também é Pedreira? O do Braga também é Pedreira. Sim, mas a pedreira mais bonita de Portugal é em São Pedro do Sul.
O Estádio da Pedreira. Estádio Municipal da Pedreira. Muito bem. Então, mas o Braga copiou-te. Maia. Devia-se chamar Percebo. Sampedreira. É que a Pedreira já existe desde 1960. Não deixes O do isto Braga escapar. é desde 2004. Não deixes isto escapar. O que é que ele disse? A Sampedreira. Devia-se chamar a Sampedreira. Olha, sai. Maia, rapidinho. Comprava o Sporting Clube de Arcosil. Muito bem. Pronto, Fazia podemos do fazer aqui Sporting agora. Clube de Arcosil uma equipa de primeira. Olha aqui a grandes promessas, ao Distrital. fenómeno, calma contigo. Olhem, diga-me só uma coisa, há especial esta semana? Quinta-feira vamos fazer live pós-jogo do Vitória Betis, mas vamos também falar, obviamente, do grande Benfica-Barcelona. Estarei lá a É trabalhar. às 10 da noite. Para outros tópicos. Quinta-feira às 10 da noite, em direto. E em exclusivo, no 00. Vamos dar no tickets. nosso YouTube. E vamos dar tickets e acima de tudo vamos interagir convosco. Muito bem, então Ler olhem. cenas e debater e falar, coisas. e cenas, e props e coisas da tua geração. Estou entusiasmado para ver também o Betis Vitória. Estou muito entusiasmado. Quero ver o que é que aquilo vai dar. Muito bem, A meus ver. caros. A ver. A ver. Cerramos por hoje? Cerramos. Muito bem. Então, Cerramos obrigada por estarem aí, por nos ouvirem. Obrigada, Renato. Também por estás aqui a lançar Obrigado. o desenterrado mais longo da história. Obrigada, César, também. Bem-vindo. Beijinhos, abraços e boa semana. Pelas situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque, ofensivamente avançados de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá e A minha ideia é atacar.